Oi, pessoal, tudo bem? Você sabe como trazer o seu sistema para a calma, para a tranquilidade rapidamente, de uma forma natural? Eu sou a professora Vanessa, do Portal Desperta Luz, e nesse vídeo eu vou explicar não só como você pode trazer esse sistema rapidamente para a calma, como também qual é o mecanismo que faz com que essas técnicas simples sejam eficientes. Eu sempre falo para o pessoal que uma forma muito rápida, muito interessante de fazer com que o nosso estresse, a nossa ansiedade, o nosso descontrole emocional seja amenizado a partir de ações simples, como, por exemplo, respirar de forma consciente, tomar um copo de água, entrar em contato com o seu eu, então sentir o seu corpo. Todas essas ações ajudam a fazer com que o sistema volte rapidamente ao estado de calma. Mas eu sempre falei isso sobre a perspectiva energética. E agora, né, estudando mais a fundo, eu trago também a explicação mais científica para isso, porque eu percebo, né, como nós temos essa cultura da racionalidade, da materialidade, muitas pessoas precisam entender também essa perspectiva mais fisiológica para poder colocar em prática. Então, para mim, né, entendendo o sistema de energia, para mim a explicação sobre energia já é o suficiente, mas para algumas pessoas não. Então, eu trago aqui uma explicação um pouco mais profunda para que você possa entender, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho lá na minha memória inconsciente, né, aquela parte da nossa mente que não é tão consciente, que não tem uma elaboração racional das nossas emoções, que eu tenho ali as impressões que eu fui armazenando ao longo da vida, as percepções que eu fui armazenando ao longo da vida. E aquelas percepções que foram novas e que causaram um grande desconforto, um grande medo, uma grande tensão no meu sistema, ficam armazenadas ali no meu subconsciente, no meu inconsciente, o que em alguns momentos alguns chamam de trauma, né? Ou estresse associado ao trauma, ou estresse pós-traumático. Quando eu passo por uma situação em que essa memória é ativada, certo? Isso pode até vir das minhas memórias ancestrais, do tempo, né, em que nós vivíamos nas cavernas e que precisávamos ter um mecanismo de luta e fuga ativado constantemente para a nossa sobrevivência. Isso ainda sobrevive na primeira esfera do nosso cérebro, que é a esfera mais primitiva, certo? Então, eu tenho ali, na primeira esfera, então, esse medo mais primitivo, mais instintivo de luta e fuga. Numa segunda esfera do nosso cérebro, nós temos o sistema límbico, que é associado às nossas emoções. E numa terceira esfera, eu tenho o neocórtex, que é a parte mais desenvolvida no nosso cérebro e, portanto, responsável pela nossa racionalidade. Então, vejam bem, como é que funciona? Quando eu tenho uma percepção que está lá associada lá no meu inconsciente como uma situação de perigo, mesmo que não seja, a amígdala cerebral, nós temos uma amígdala no cérebro e essa amígdala fica na esfera do sistema límbico. A amígdala cerebral dispara alguns hormônios que fazem com que o nosso instinto de luta e fuga sejam disparados, ou seja, nos colocam numa situação de alerta. Então, esse disparo para o meu sistema instintivo faz com que nosso sistema entre em estado de alerta. Todo o nosso sistema ele se paralisa ali, ele se mobiliza para que eu possa ter reações rápidas frente ao que está acontecendo, tá? Esse sistema é ativado no primeiro momento. Isso acontece de uma forma tão rápida que nós não conseguimos conter racionalmente. Esse sistema é ativado antes que a nossa racionalidade seja ativada. E é por isso que, mesmo sem perceber, o nosso coração dispara, começamos a suar, começamos a tremer, começamos a ter vontade de fugir ou ter vontade de ir para cima daquela situação, dependendo de como o seu a sua forma de reação a esses sistemas de alerta, né? Então, cada pessoa tem um tipo de reação, algumas vão para cima, algumas fogem, algumas ficam paralisadas. Então, isso vem no primeiro momento, a partir dessas informações que estão lá no meu subconsciente ou inconsciente, dependendo de como você prefere chamar. Num segundo momento, o nosso neocórtex é ativado, ou seja, a nossa parte racional. E essa parte racional é que tem condições de avaliar se a situação realmente é uma situação de perigo ou se o meu alerta foi simplesmente ativado por questões de instinto. Então, percebam, né? Por que eu estou trazendo essa explicação? Para que vocês entendam que o nosso primeiro impulso natural é o impulso instintivo da ação e reação, da luta e fuga, da paralisação, ou seja,
o meu sistema fisiológico responde primeiro a essa sensação. Então, mesmo que nada tenha acontecido de errado, o meu corpo todo se prepara para enfrentar a situação de estresse. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso acionar esse sistema consciente, esse sistema cerebral, conscientemente. Então, se eu percebo que eu estou perdendo a minha calma, ou que eu estou em um estado alterado, ou que eu estou em desequilíbrio, eu posso realizar ações conscientes que me conectem com o meu corpo, fazendo com que hormônios que entendem que não há necessidade desse alerta sejam ativados, interrompendo esse estímulo que está mantendo o meu corpo em alerta. É dessa forma que o estímulo é desligado, digamos assim, quando outro hormônio vem e dá um sinal para o meu sistema de que está tudo bem. Então, mesmo que eu passe por uma situação estressante, uma situação de medo, uma situação que tirou ali o meu equilíbrio, o que acontece? Quando eu passo por isso, eu vou estar com o meu sistema todo comandado por esses hormônios do instinto de proteção e de segurança, e que muitas vezes são necessários para que eu tome ações quando precisam ser tomadas. Mas algumas pessoas, especialmente aquelas que têm estresse pós-traumático, não têm um sistema eficiente para cortar isso, para interromper isso quando eu estou em segurança de novo. E aí a pessoa continua sofrendo aquele estado de estresse, de ansiedade, mesmo que a pessoa já esteja em segurança, certo? Mas eu posso acionar isso conscientemente, fazendo com que o meu neocórtex, que é a parte racional e a mais desenvolvida ali do meu cérebro, entre em ação, dando um comando para que isso seja interrompido. E esse comando é dado a partir do momento em que eu consigo me reconectar comigo. E eu posso fazer isso de formas muito simples, como eu já falei, respirando conscientemente. Então, quando eu respiro conscientemente, eu começo a me reconectar comigo e o meu sistema começa a voltar para o estado de segurança. Tomar um copo d'água, isso fora, né, como eu sempre explico, que tem a questão da energia, né? Quando eu tomo um copo d'água, quando eu respiro conscientemente, estou também equilibrando a minha energia, tá? Mas hoje o foco é vocês entenderem esse sistema mais fisiológico e racional, tá? Então, quando eu dou um comando para que a pessoa sinta o seu corpo sentado na cadeira ou deitado na cama, ou sinta os seus pés no chão, né? Existe a explicação também do aterramento. Então, quando eu sinto os meus pés conectados ao chão, eu estou aterrando a minha energia com a energia da terra, mas eu também estou mandando um comando para o meu cérebro de que eu estou seguro naquele momento, porque eu estou me conectando comigo, está tudo bem, certo? Então, qualquer comando que eu dê, que faça com que eu tenha consciência do meu corpo, eu começo então a retomar essa capacidade de pensar, de sobrepor a minha racionalidade ao estresse que está ativado através dos mecanismos de instinto e emoção. E isso faz com que o meu sistema volte ao equilíbrio naturalmente. Claro, né, que isso não resolve todos os problemas, mas são ações que podem ajudar você a fazer com que o seu neocórtex trabalhe de uma forma mais eficiente, ajudando a equilibrar o sistema, ajudando a ter soluções mais criativas e mais rápidas para um problema. Então, quando você ou outra pessoa estiverem perdendo o controle sobre as emoções, lembre-se disso, né? Existe uma atividade que é feita para acalmar a ansiedade, que eu já ensinei algumas vezes, da pessoa visualizar algo no ambiente, depois a pessoa escutar um som, depois a pessoa tocar algo, sentir a textura de algo. Por quê? Quando eu reativo os meus sentidos, eu trago essa conexão de volta para o meu corpo e eu permito que o meu lado racional entre em ação, comandando então essa parte irracional que nós não conseguimos comandar conscientemente. Entendem? Então, isso não são atividades bobas que não tenham sentido, elas têm esse sentido mais profundo, que é o da reconexão e da retomada do equilíbrio do meu sistema instintivo e emocional através dessa parte racional mais desenvolvida. Certo? Então, eu espero que tenha ficado mais claro para vocês como essas ações simples de reconexão realmente funcionam, porque elas permitem que esse sistema racional, que é ativado somente num segundo momento, venha à tona, ganhe força e consiga comandar o instinto e a emoção que ficam ativados quando eu estou em estado de medo, de estresse ou de ansiedade. Um grande beijo e até a próxima!